Oi, gente, bem-vinda, bem-vindo, bem-vinde. Essa é a sessão Conversas de Outro Mundo aqui do Dissidentes. É um espaço para a gente trocar uma ideia um pouquinho mais longa com grandes figuras. Você já está acostumada a acompanhar os nossos episódios, são episódios narrativos, né? Grandes reportagens, só em áudio, nos tocadores de podcast. E agora tem a sessão Conversas de Outro Mundo também em vídeo, aqui no YouTube também. Então, se você está ouvindo a gente no tocador de podcast, saiba que essa nova sessão Conversas de Outro Mundo está disponível também em vídeo no YouTube. Se você chegou agora ao Dissidentes pelo YouTube, saiba que nos tocadores de podcast tem também os episódios narrativos. O esquema vai ser o seguinte: numa quinzena, o episódio narrativo, a grande reportagem. Na outra quinzena, teremos essas conversas de outro mundo, essas entrevistas um pouco mais longas. Hoje, para começar essa nova sessão aqui no Dissidentes, a gente vai falar de saúde. E eu não vou apresentar ninguém aqui nessas conversas de outro mundo. Eu vou deixar que as pessoas se apresentem. Então, você já está vendo aí a cara do nosso entrevistado, Dr. Álvaro Costa. Quero então que você se apresente. Dr. Álvaro Costa, de que mundo o senhor vem? Eu venho do planeta que cuida de populações vulneráveis, eu sou médico infectologista. A minha formação de profissional, de médico, sempre se direcionou para entender e gostava de doenças que são um desafio em saúde pública. Eu me magnetizei, me apaixonei pela especialidade quando era aluno de medicina no 5º ano, quando eu comecei a ver pacientes internados na enfermaria lá com HIV. Aí eu falei, caramba, eu gosto disso, quero entender um pouco mais isso. E eu acabei fazendo a residência em infectologia no Hospital das Clínicas, eu trabalho lá até hoje, como médico, adoro ensinar aluno, faço parte do corpo de professores lá do HC. Eu também trabalho com pesquisa clínica de HIV, pesquisa de vacina, de PrEP. É muito interessante construir todas essas inovações que estão aparecendo nos últimos anos, estão sendo incorporadas no Brasil. Então é uma honra estar aqui com você. E eu acho que a gente pode discutir várias coisas que são interessantes, que são do meu domínio de atuação profissional, do meu dia a dia, mas é muito bom. E eu sempre, Renan, na minha vida profissional, acho que o aprendizado maior que eu tive foi exatamente lidar com as populações mais vulneráveis, entender essas especificidades. Eu acho que a gente tem que ensinar e formar uma geração de novos médicos que consigam entender que a saúde, né, que os programas de saúde têm que entender essas diferenças e essas especificidades no atendimento. Eu aprendo muito no olhar humano de atendimento até hoje, por estar olhando realidades completamente diferentes de pessoas com essas doenças infecciosas que eu vejo. E a sensação, às vezes, quando você pergunta para uma pessoa, né, pô, e aí, o dentista foi legal? O médico, qualquer médico, foi legal? Pô, foi, o cara me olhou no olho, ele me fez perguntas, né? Eu acho que isso é tão básico, né, de você estar presente diante da pessoa e reconhecendo que é uma pessoa, que ela tá com medos, que ela quer um diagnóstico, que ela tá em busca de uma resolução para uma dor, né? Você sabe, Renan, que eu vou contar um exemplo, uma coisa que você falou agora, que foi um exemplo do meu dia a dia. Esses dias eu fui atender uma menina trans. Ela chegou no consultório. Assim, a gente sabe que essa população leva paulada em todos os lugares. Uhum. Então é natural um comportamento meio assim, tipo, quem é esse cara? O que ele vai falar comigo? Uhum. E aí, eu conversei com ela e eu examinei ela. Sabe o que ela falou pra mim? Doutor, é a primeira vez que encostam em mim pra me examinar, em todas as vezes que eu vou no médico, ninguém encosta em mim. Que coisa, né? E aí eu perguntei pra ela assim, tinha feito o diagnóstico de HIV, com uma tuberculose, e eu falei, mas o que tá te incomodando agora? Sabe o que ela falou pra mim? Eu não tenho o que comer. Nossa. E aí a questão é como você começa o atendimento médico, né? Na minha cabeça eu tenho que fazer primeiro que ela coma alguma coisa antes de continuar. E depois essa relação de vínculo foi tão forte que hoje ela tá fazendo um curso profissionalizante, tá tratando HIV, a tuberculose. Mas olha como essa questão que você falou, né? Do acolhimento, né? Eu acho que a infectologia, a especialidade nossa, traz esse aprendizado como médico, né? E é muito legal você ensinar isso para os alunos, né? Como você acolhe as pessoas e como você consegue, independente de você não pertencer àquela população, você entender que é diferente, tem vulnerabilidades que precisam ser respeitadas, que são diferentes das populações habitualmente que a gente vê que não tem tantas vulnerabilidades, né? E eu acho que na vida mesmo, né? Quando porque a gente tem essa ideia de homogeneizar as pessoas, mas mesmo as pessoas que estão dentro de um padrão, elas são diferentes, elas têm necessidades diferentes. Foi até uma coisa curiosa das perguntas, né? Que a gente vai falar aqui.
de HIV, a gente vai falar de métodos de prevenção, de vacina, de outras ISTs também. E antes dessa conversa acontecer, eu chamei nas redes sociais, né? Perguntei se o pessoal tinha dúvidas, falei, vou conversar com o infectologista, se alguém tem dúvidas, e as pessoas, eu acho que eu recebi 2 perguntas de 2 pessoas trans, mas as outras perguntas que eu recebi, foram de pessoas cis. E foram perguntas muito diferentes entre si. E eu acho que não teve nenhuma pergunta repetida, porque foram questões muito particulares, né? E a gente tá falando da intimidade das pessoas. A gente tá falando de doenças que se desenvolvem a partir das relações sexuais, no contato de um corpo com o outro, né? Então são coisas muito pessoais, né? Muito íntimas. Perfeito. E as pessoas às vezes não se sentem confortáveis de perguntar, olhando no olho isso, né? Às vezes esse canal de comunicação da gente poder falar sem até expor, sem dar nomes, né? Existe muito. Isso é um déficit da formação dos médicos. De como a gente, na formação de um profissional médico, não aprende a deixar a pessoa à vontade para perguntar essas coisas, né? No nosso consenso novo de IST brasileiro, existe uma parte que fala: desenvolva um estilo de falar com as pessoas sobre sexualidade. Tome cuidado com o que você fala, nomenclatura, né, nome social. Então, é importante a gente ensinar um pouco isso para uma geração de médicos, de profissionais da área da saúde, e também replicar esse conteúdo para a população em geral, né? Então, é muito legal esse espaço que você dá para as pessoas perguntarem, porque às vezes é difícil falar de sexo, difícil falar de ST, a gente tem vergonha de falar nisso, Muito. e a gente julga o comportamento sexual das pessoas, né? Julgar comportamento sexual é algo complicado em 2022, né? Eu quero só chamar aqui os nossos ouvintes e também telespectadores. Tô me adaptando a esse negócio de câmera, de luz aí, sou mais do áudio, mas vai ser legal também em vídeo. Então, você que está nos acompanhando pelo YouTube, peço a gentileza de ativar o sininho, fazer algum comentário, deixar o seu joinha, o seu curtir, para fazer com que esse vídeo chegue a mais pessoas. Se você está ouvindo pelos tocadores de podcast, também dá para sinalizar lá, colocar um joinha, fazer uma classificação no Apple Podcasts e também no Spotify e passar adiante esse programa, fazer esse tema chegar a outras pessoas também, vai ser muito interessante. Claro, para a gente estar produzindo conteúdo, para o Dr. Álvaro que tem como missão informar também as pessoas em algum sentido. E eu peço então essa ajuda. E aí eu queria voltar para o que a gente estava falando, só precisei fazer essa pausa para não esquecer de fazer esse chamado, doutor Álvaro, porque tem uma coisa muito interessante, a gente começar pelo básico, por que a gente mudou a nomenclatura de DST, que era o que a gente conhecia, eu lembro de aprender, de ter algumas palestras disso na escola, e agora a gente chama de IST, né? Você estava falando que isso de nomenclatura era é uma coisa muito importante, por que mudou? A gente sempre escutou DST, né? Desde que a gente conhece por gente. DST, até o nome DST, a gente escutava, DST ficava com medo já, né? Arrepia, Arrepia, né? IST, porque de D para I. Infecção pressupõe que é uma situação que pode ser assintomática. Um exemplo, eu tenho lá uma sífilis. Nem sempre a sífilis tem sintomas. Às vezes o paciente descobre um diagnóstico de sífilis por um exame sorológico. Então, quando eu coloco um termo infecção sexualmente transmissível, pressupõe que algumas dessas doenças eu não vou ter manifestação clínica. Ela é silenciosa. Então, essa nomenclatura ela veio nos últimos 2, 3 anos, né? A gente mudou os guias internacionais, né? Do português até os guias internacionais, né? Infectious Transmitted Disease, não é mais doença sexualmente transmissível. Isso é interessante até para entender, ensinar, né? Que as infecções, elas podem ser assintomáticas, por isso que é tão importante a gente rastrear, não só procurar o atendimento quando você tem sintomas, né, um corrimento, uma úlcera, uma lesão na pele. Então, assim, sistematicamente é importante rastrear a população com essas sorologias, porque elas podem ser doenças silenciosas. O HIV, a sífilis, algumas outras doenças, algumas não, algumas se manifestam já lá com corrimento, com a úlcera, dói, a pessoa percebe, mas é uma questão didática, uma questão mesmo de nomenclatura para colocar aí nos guias internacionais. O próprio HIV, né, ou a doença que é a AIDS, né, acho que talvez seja o exemplo, talvez me corrija se eu estiver errado, mais claro disso, né, porque quando você tem o vírus ali, o vírus entra no seu corpo, ele pode levar um tempo até que você comece a adoecer, a ter sintomas, ou o seu organismo começar ali a ter doenças oportunistas, né?
Exatamente, Renan. Tem pessoas que passam por uma doença assintomática durante anos até manifestar os primeiros sintomas da doença, né? Nosso grande objetivo é que a gente faça o diagnóstico dessas pessoas antes que elas desenvolvam as doenças oportunistas. É a questão do objetivo global de testar, para conseguir pegar essas Uhum. pessoas na fase bastante inicial, na fase assintomática, na fase que ela só é uma pessoa HIV, que vive com HIV, né? Tem uma pergunta muito boa nesse sentido, dos testes, que eu não pensei em fazer, que a gente, como é jornalista, a gente fica pensando em dados, a OMS, não sei quantos por cento, e a gente às vezes esquece que a gente está falando de gente, né? E às vezes dos nossos próprios medos. Qualquer um de nós tem medo de receber qualquer diagnóstico que seja, né? De uma IST, de um câncer, ninguém quer receber um diagnóstico assim. E quando a gente às vezes faz um teste, um exame, ou muitas vezes quando a gente não faz, também é um pouco por esse medo do resultado, né? Tem o Lucas Takahashi no Twitter, ele mandou assim. Não foi ele, cadê, gente? Ou foi ele? Não sei. Uma outra pessoa mandou, que é o que fazer para diminuir o medo. Eu vou procurar o nome da pessoa. O que fazer para diminuir o medo que a gente tem de fazer o teste, porque a gente não sabe qual vai ser o resultado. Eu não sei se isso é uma coisa recorrente aí no consultório, É muito. mas o que dá para dizer para essas pessoas, que devem ser muitas, que ficam pensando, putz, talvez eu me expus, não sei, preciso fazer, mas estou com medo, e se der positivo, o que eu faço? Como é que eu vou contar para as pessoas? Renan, essa é uma grande pergunta, é uma grande dúvida, é legal, gente, muito legal falar sobre isso, né? Existe muito medo mesmo sobre as ISTs, do HIV, de sífilis, de hepatite, por mitos criados sobre essas doenças já há tem muitas décadas. A gente tem 4 décadas de HIV, agora, a gente comemora o aniversário da descrição dos primeiros casos, mas Uhum. muita gente evita entrar em contato com o conhecimento, com o avanço do conhecimento sobre essas doenças. Então se tem na cabeça uma imagem ainda bastante anterior a essas inovações que a gente tem, né? De uma doença letal, de muitos comprimidos, de um estigma que não caminhou para... E realmente a gente tem um estigma aqui, mas que melhorou nos últimos tempos aí, por uma série de marcos que aconteceram na história do HIV. Mas conhecer, entrar em contato com a doença antes de você se testar, entender como é que funciona, como que é tratamento, quais são as inovações que a gente tem incorporadas no Brasil, como é a vida de uma pessoa hoje com HIV em 2022, né? E um outro detalhamento que eu acho crucial na questão da testagem é quem está lá com você no chamado aconselhamento pré-teste. O que é isso? É a aconselhadora. Você vai chegar lá, o Renan vai chegar no centro de referência, nervoso, preocupado, e vai chegar lá falando, eu quero, naquela vou, não vou, vou, não vou, vou. Uhum. Aí chega lá, né? Aí tem uma aconselhadora, que geralmente pode ser um médico, um psicólogo, um enfermeiro, alguém da área da saúde. E aí, o que ele vai perguntar? Por que você está vindo fazer o teste aqui, né? Não, porque eu tive uma relação desprotegida, porque eu tenho uma prática sexual X, Y, Z. E muitas vezes esse acolhimento é desastroso, porque quem está ali nesse aconselhamento pré-teste julga, fala, Uhum. não pode fazer. Aí você vai criando tantas barreiras na pessoa, então a pessoa fala, meu Deus do céu, eu sou a pior pessoa do mundo. Uhum. Aí você vai juntando esse momento de tensão, que é fazer um teste, numa situação que talvez a pessoa ela fique na cabeça, olha, eu tive situações de risco, eu não sei nada sobre a doença, então conhecer um pouco sobre as doenças, né? Entrar em contato com a parte técnica disso, decodificar essas informações, por isso que é tão importante a comunicação social de profissionais, o espaço que você dá para falar sobre isso, e que a gente fala muito pouco. A gente não pode só falar de HIV no Dia Mundial da Luta contra a AIDS, né? Uma doença que tem 30, 40 mil casos novos por ano de HIV nos boletins epidemiológicos do Brasil, né? Tem que tirar um medo dessa molecada, dessa geração nova, de entender a doença como algo. Eu preciso, se eu fizer um teste de HIV hoje e descobrir antes, não vou evoluir para complicações, eu vou tomar remédio, eu vou ficar bem, o remédio tem no SUS. Isso tira o medo das pessoas. E a outra forma é ter um bom aconselhamento quando você vai a esses locais e deixar a pessoa tranquila, olha, vamos testar, se der positivo, tem tratamento, e se der negativo, você conhece PrEP? Você sabe que Uhum. existe isso? Você sabe que você pode tomar um remédio? Como é que está a sua vulnerabilidade? Como você gerencia a sua vulnerabilidade? Não é falar para a pessoa, você não está usando camisinha, você é a pior pessoa do mundo, você tem que estar tendo muita relação, imagina uma pessoa promíscua. Isso acontece muito, viu, Renan? Nos serviços de referência, às vezes, de HIV, você tem um aconselhamento pré-teste desastroso, né? Que a pessoa volta para casa revendo conceitos que não tem que rever intrínseco Uhum. dela.
né? Então é importante, eu acho, conhecimento e um adequado aconselhamento para que as pessoas percam o medo de se testarem, fiquem tranquilas para se testarem sistematicamente. Hoje existe autoteste, sabe discutindo autoteste para Covid? Uhum. E a gente tem para HIV uma caixinha, Renan, que se entrega no centro de referência, é um teste de saliva oral, que a própria pessoa que gerencia bem essa questão do medo do teste, ela se autotesta. É E se isso que eu der ia perguntar, porque se você recebe, por exemplo, um diagnóstico positivo nesse autoteste, tem que estar bem da Sim, cabeça, você tem que ser uma pessoa que vá conseguir controlar todas as emoções que sim. podem surgir a partir disso, né? Existem vantagens e desvantagens. Para você entender, tem alguns programas no mundo que vinculam a realização de um teste positivo, um autoteste, quando vem positivo, se dispara um WhatsApp para a pessoa, para um canal médico para se comunicar com a pessoa. Que Então, legal quando a isso. gente fala de autoteste, a gente tem que tomar cuidado, especialmente para doenças onde ainda existe muita dúvida. Então, precisa ter um direcionamento desse teste positivo para a pessoa não ficar ali em casa pensando em besteira, tentando fazer uma situação, às vezes, até colocar em risco a vida. Então, todo o Uhum. autoteste ele precisa ser muito bem explicado, direcionado, como faz em casa, mas é um caminho, né, para se testar. Né? A meta da OMS é que a gente consiga deixar as pessoas com HIV diagnosticadas rapidamente, mantê-las indetectáveis, porque elas não transmitem HIV se elas estão indetectáveis. Né? Então, parte da testagem, o grande objetivo que é o I igual a I, indetectável e Uhum. intransmissível. Pessoas que não sabem, não se tratam, não estão indetectáveis, continuam a transmitir a doença. Então, uma coisa legal para ter em mente é: tive uma relação desprotegida, vou fazer o teste, se der positivo, eu consigo tratamento no SUS, eu tenho expectativa de vida, não estamos mais nos anos 80, nos anos 90, o mundo não vai acabar com um diagnóstico positivo. Posso dar um exemplo, Renan? Hoje eu estava no Vai centro lá. de referência e no corredor tinha um casal. E um estava abraçando o outro chorando muito, acho que eram dois amigos, provavelmente, né? E aí o outro médico que estava lá, acho que se sentiu ali meio que na função de entender o que estava acontecendo, falou: ó, meu amigo acabou de testar positivo. Puxou ele para a sala, 40 minutos, falando, acolhendo, vendo os medos, os mitos, né? E o menino saiu bem tranquilo. Agora, a gente precisa ter isso nos serviços do Brasil, né? Acolher essas pessoas nesse primeiro momento, porque existe ainda um despreparo e existe uma rede de atendimento muito heterogênea entre os estados do Brasil, né? De profissionais, de capacitação, até no entendimento, por exemplo, de abordar populações diferentes, pessoas trans, né? Profissionais do sexo, mulheres cis. Então, são mitos. O que uma mulher cis quer saber? Eu posso engravidar? Posso ter filho? O que um cara HSH pergunta? Será que se eu tiver um relacionamento eu vou transmitir para outra pessoa? Se a gente não explicar isso, se a gente não falar isso para a população, né? Hoje, se a gente, pouca gente sabe que é indetectável e intransmissível. Pouca gente sabe se eu me relacionar com alguém soro diferente, se essa pessoa estiver indetectável, você pode ter relação sem preservativo, se for sua opção transar sem camisinha, e Uhum. não transmitir HIV. Então, eu até, no Dia Mundial da Luta contra a AIDS, até coloquei um post no meu Instagram que eu fiquei, o que importa é o amor. O que importa não é a condição, né? Isso é Uhum. sorológica. E isso a gente precisa falar ainda e muito, né? Sabe que o último congresso que a gente teve presencial de HIV é um congresso americano, que é um dos maiores congressos do mundo, onde se discute ciência, vacinas, coisas iniciais. Numa das plenárias, subiu, geralmente é médico, cientista que dão essas aulas. Aí entrou uma ativista. Tava lá o nome dela, e ela subiu no púlpito e ela me falou assim, ó, vocês aqui, ó, médicos, todos que estão aqui, vocês precisam falar que indetectável é intransmissível para todo mundo, porque as pessoas não sabem isso, e quem tem HIV sofre muito, porque Uhum. talvez, não, um grande momento aí que os pacientes contam pra gente é quando conhece alguém. E aí tem que contar o diagnóstico de HIV. Então, Uhum. esses exemplos todos que eu dei é para falar como é importante a testagem, a abordagem, o acolhimento dessas pessoas na ocasião de testagem e depois do diagnóstico, né? Uhum. Acho que essa questão da relação indetectável é igual a intransmissível, Perfeito. dos casais soros diferentes, acho que isso ficou claro. Eu queria voltar para uma questão que você puxou, que é bem importante, mas antes só queria acreditar a pessoa que fez a pergunta sobre o medo de fazer exame, foi o Paulo Londrina, que mandou como superar o medo de fazer o exame, o medo de receber o resultado. Ótima pergunta, Paulo. Foi ótima, obrigado, Paulo. Essa pergunta, esse ponto que você falou das gestantes, das mulheres cis, heterossexuais, que têm um diagnóstico positivo e que querem engravidar, como é que acontece?
Renan, eu vou dizer para você que quando uma mulher cis descobre que tem HIV, é um outro mundo comparado, por exemplo, um homem HSH, um homem gay. Os medos, os mitos são completamente diferentes, né? Uhum. Primeiro, que a mulher cis, ela não sabe nada de HIV. Nada. É Ela não uma tem uma loucura vida, isso, né? Porque ela não isso sabe nada. parece que IST, principalmente HIV, é um assunto de gays. Mas sabe isso, Majoritariamente homens gays, né? Renan, você tem um amigo gay, muitas pessoas têm amigos que têm HIV e abertamente conversam. Então, o conhecimento, o background, o ciclo de pessoas é muito mais fácil, já se sabe, já se entende alguma coisa. A mulher, quando ela descobre a mulher cis, ela não sabe nada, ela não tem ninguém pra conversar. Porque um cara que descobre que tem HIV às vezes vai falar para amigo, cara, eu tenho HIV, eu também tenho, toma um remédio, você vai ficar bem. Mulher cis, ela vai no encontro de amigas falar que ela tem HIV? Uhum. Difícil. E pior, muitas vezes, aquela questão da mulher cis, o medo do julgamento da sociedade. Ah, a mulher que tem HIV é profissional do sexo, mulher que tem Uhum. HIV é promíscua. Imagina, como você pegou HIV, existe um julgamento enorme para as mulheres cis com relação à condição da soropositividade. E aí ela vem com milhões de dúvidas. Vai mudar o meu corpo? A mulher, a questão da vaidade, os antirretrovirais, o desejo de engravidar. Será que eu posso engravidar? E tudo é possível. Absolutamente tudo é possível para uma pessoa que vive com HIV, uma mulher cis, pode engravidar, fica indetectável. A única questão é o aleitamento materno que ainda a gente contraindica, mas tirando isso, Renan, a vida que segue, as mulheres ficam bem, tomam esquemas modernos também, com poucos eventos adversos, poucas alterações que a gente tinha no corpo, né, os fenômenos de lipodistrofia, que as mulheres também ficam bastante preocupadas com isso, né? Então dá sim pra gente. A primeira coisa com o diagnóstico de uma mulher cis é conversar muito, porque ela não tem um canal de comunicação fora do atendimento médico. E às vezes, se você ficar 5 minutos com essa mulher e explicar pouco sobre a doença, a adesão, as estratégias de sucesso vão todas por água abaixo. A Uhum. mulher, muitas vezes, ela prioriza o filho, a família, o parceiro, esquece muito da própria condição de autocuidado. Então precisa envolver, precisa conversar, precisa explicar tudo. Não há essa comunicação que existe para outras populações. Então, as mulheres sofrem e têm taxas de abandono maiores até do que os homens cis, do que os homens gays. Então, é bem complicado. Precisa ter um trabalho com essa população. Eu queria voltar num ponto que você passou, deu uma pincelada sobre essa questão dessa relação da promiscuidade ou diferentes formas de ter relação sexual, né? Tem uma pergunta, eu não vou identificar a pessoa porque ela me mandou uma DM, né, uma mensagem de forma privada, e eu também nem posso falar das coisas tantos dos exemplos que ele deu aqui, porque senão o YouTube vai derrubar o meu vídeo. Mas é com relação às diferentes, que é uma dificuldade de achar informação confiável sobre risco de transmissão a depender da prática sexual, né? Isso é importante demais. Então, de como você se envolve com a pessoa, do que acontece no relacionamento ali, né? Você deve imaginar o que dá para fazer entre quatro paredes e quais são os riscos de tudo isso. Tem como medir o risco disso, das diferentes formas de se relacionar e pensar na hora de, bom, o que eu posso fazer, o que eu não posso, até que ponto eu posso ir, até que ponto eu não posso? Agora eu que vou perguntar para você, Renan. Eu posso falar? Não, vai, fala. É informação. Vamos lá. Vamos nessa. Vamos falar. A gente precisa falar disso. É. Vulnerabilidade, transmissão, tem a ver com prática sexual, sim. Vamos Uhum. lá. Qual é a prática sexual que não transmite HIV? É o que a ministra Damares fala, abstinência sexual. É a única. O resto a gente tem que pesar numa balança. Hoje, Uhum. quem não transmite HIV? Alguém tomando PrEP de forma sistemática, né? Alguém que está indetectável, sistematicamente indetectável, independente da prática sexual, né? Uhum. Agora, alguém que você não conhece o status sorológico, alguém que você não sabe que toma PrEP ou se vive com HIV, o que a gente tem que balancear? As relações sexuais, os conceitos de transmissibilidade dependem, né, da mucosa, basicamente. Relação anal, vaginal, trauma, sangramento, né? Então, Contato com assim, sêmen. com ejaculação, sem ejaculação, então você vai pesar numa balança, né? Por exemplo, numa prática sexual protegida, sem ejaculação, com preservativo, numa relação vaginal, o risco X. Agora, numa prática sexual, onde você tem ejaculação, trauma de mucosa anal,
né? Ou você tem uma prática sexual onde você tem mais chance de ter lesão mesmo, por exemplo, práticas insertivas, onde você realmente tem mais chance de sangrar, ali você tem um risco maior. Então, o que é o A ou B é certo ou errado? Não. São práticas sexuais, riscos diferentes. Eu vou pesar o risco e tentar compor um painel de prevenção baseado na vulnerabilidade que eu tenho, entendeu? Se eu sou uma pessoa que sistematicamente usa preservativo todas as vezes, então eu tenho uma vulnerabilidade menor. Se eu sou uma pessoa que na minha concepção de prática sexual tenho práticas mais traumáticas, múltiplos parceiros, a minha vulnerabilidade é maior. Então eu vou ter que estratificar essa questão do risco. E aí buscar estratégias que nem sempre são preservativos. A gente tem PrEP. Eu sempre falo para os pacientes que muitas vezes uma vulnerabilidade que a gente sempre esquece de falar é a lubrificação da mucosa. Como que você gerencia isso também? E quem que fala isso para as pessoas, Renan? Ninguém. Quem que conversa isso com as pessoas? Um pai vai falar para um filho gay isso? Não, a escola vai falar para um... Então, o aprendizado disso, muitas vezes, ele é tardio. A gente não tem uma oportunidade de falar disso de uma forma tranquila, né? As pessoas simplesmente falam, ai, sexo anal, imagina, né? Prática sexual insertiva, imagina, que é um absurdo você enfiar a mão em tal lugar. Não, imagina. Aí a pessoa não sabe nada como gerenciar. Por exemplo, uma prática sexual mais traumática, uma barreira, uma luva. Já resolve, entendeu? Então não é para você dizer que A ou B é certo ou errado, entendeu? Então acho que precisa conversar com os pacientes, eles têm liberdade para falar isso com você, né? Você dá essa possibilidade, o que você faz? Quantas vezes? Como? Sem? Com? Lubrifica a camisinha? Quantas pessoas? Você faz isso? Mas não chegar para o paciente e falar, nossa, você faz isso. Meu Deus do céu, que absurdo, imagina, para de fazer isso. Isso acontece, viu? Em 2022, os profissionais médicos, não só da linha de frente que atendem, mas enfermagem, aconselhadores, às vezes colocam o paciente numa situação de que ele, às vezes, chegou um paciente para mim e falou, doutor, já sabe que eu passei num médico? E eu fiquei me perguntando, será que tá certo eu fazer essas coisas mesmo? Eu falei, tá certo se você usar método de prevenção, você faz o que você quiser, entendeu? Você tem prazer e você tá se prevenindo, não tem nada de errado nisso, sim. Entendeu? É difícil a gente lidar com a moralidade, né? Sim, difícil mesmo. Que tem sido ainda mais pesada nesse tempo. A gente vai chegando cada vez mais perto do que a gente imagina que seja o futuro e parece que a gente vai regredindo, né? Principalmente com algumas políticas públicas ou com falta de políticas públicas, com declarações de autoridades públicas, parece que a gente está caminhando um pouco para trás. Eu queria trazer um ponto aqui que eu acho que é muito importante e é uma questão que é quase uma novidade para muitas pessoas, inclusive para LGBTs, para homens gays, para todas as pessoas que têm relações sexuais, que é a questão da PrEP e da PEP. Tem uma pergunta que foi muito legal aqui, que é de uma pessoa que não tem nome, o arroba é @avertiginosa, achei intrigante. Ela diz aqui, ou ele, não sei, acho que é ela. Um dia entrei no aplicativo gay por curiosidade e alguns dizem na bio, né, na biografia, PrEP em dia. O que isso significa? Vamos aqui falar básico. Uma pessoa que nunca ouviu falar de PrEP e PEP. O que é isso? Para que serve? Por que isso estava na bio de um aplicativo de pegação? Cada vez mais as pessoas estão colocando nas bios dos aplicativos todos alguns termos que a gente precisa entender, né? Termos que vão desde as nomenclaturas de IST para nomenclaturas de uso de drogas recreativas. Às vezes a pessoa vê e fala, meu Deus, tem isso aqui, não sei nem que explica nada disso. Vamos falar primeiro da PrEP e da PEP, né? E tem gente falando da vacina agora, da Covid, né? Vacina. Muita gente vacinado com Primeira 2 dose, doses. segunda dose, 3 doses, completamente imunizado. Então vamos lá. Antes, Renan, eu vou pedir uma licença, porque eu vou ter que colocar uma bateria no meu computador. Vai lá. Então assim, eu vou estar aqui, né? Eu tô de bermuda, vou tentar não aparecer a bermuda. Não, vai em paz. Sem problema, aqui é tudo... A gente não parar, né? Mas eu vou explicando. PrEP, vamos tentar entender bem didático, né? Os termos, porque os termos vêm do inglês, né? PrEP é Pré-Prophylaxis Exposures, antes da exposição. Então, olha que maravilha, né? Até 2012, o único jeito que eu tinha para me prevenir contra o HIV era sistematicamente usar preservativo, né? E não tinha mais nenhum outro método. Aí começou a estudar será que se a gente desse uma antirretroviral, uma droga que usa para tratar o HIV,
com a menor toxicidade possível, antes da pessoa se expor, eu conseguiria barrar a transmissão do HIV. E não é tão, foram anos de estudo para chegar nessa medicação, que é um antirretroviral, né? O nome comercial é o Truvada, né? Tenofovir com antricitabina. E hoje se sabe, Renan, que as pessoas on PrEP, que botam no aplicativo lá, ou usando PrEP, são pessoas que estão tomando esse remédio de maneira sistemática, e o uso regular dessa medicação, ela diminui para 96, 97% risco de diminuição de transmissão de aquisição do HIV. Realmente é uma ferramenta poderosa, a profilaxia pré-exposição, disponível no SUS já desde 2018. A gente gostaria tanto que as pessoas entendessem que isso está no SUS e que elas podem buscar isso, né? Um dado que é bem interessante, Renan, que os usuários de PrEP no Brasil hoje aqui em São Paulo, são pessoas brancas entre 20 e 40 anos que moram nos jardins e têm nível superior. Quem deveria tomar PrEP? As pessoas vulneráveis, populações periféricas, as pessoas pretas. Então, a gente precisa avançar muito na expansão disso. Isso é a PrEP, antes da exposição. O que é a PEP? A PEP é o seguinte, você tá lá, lindo, maravilhoso, acabou o Covid, você vai pra balada, tem aquele peguete do aplicativo lá, agora que acabou o Covid eu vou encontrar esse cara. E tá todo mundo louco pra lamber o chão, né? Lamber o chão da balada, sair, dar aquele carregando meu notebook, normal, quem não tá, né? Desespero, e aí você vai lá e aquela coisa que você tá lá, depois de meses no Xvideos, vai lá, sai, encontra alguém e estoura a camisinha, ou transa sem camisinha, e aí você pode fazer um antirretroviral. Então, PEP, pós-exposure prophylaxis, profilaxia pós-exposição, depois da relação, que pode ser uma relação de risco, né? Independente, homem com mulher, mulher com homem, pessoa trans, qualquer tipo de relação sexual desprotegida, você pode até 72 horas procurar serviços de emergência que tem essa medicação, que é um antirretroviral, uma combinação de antirretrovirais, e se você tomar até 72 horas a exposição, durante 28 dias, é o uso da PEP, né, que a gente faz, você também reduz para níveis baixíssimos a chance de aquisição do HIV. Então, o que acontece? As pessoas se expõem, elas não sabem dessas ferramentas, né? Você tem uma ideia, Renan? Tem inquéritos feitos no Brasil sobre o uso de preservativo, falam que 95% da população brasileira sabe que camisinha funciona para IST, só que menos da metade usa sistematicamente nas relações sexuais. Aí, a grande questão, as pessoas só sabem que existe preservativo. E essas outras ferramentas, elas são subutilizadas, mesmo com evidência científica extremamente robusta de prevenção. Então, o que acontece? De novo, qual o erro? O erro, a gente tem uma ponte linda que não chega para quem precisa, porque a gente não fala disso. E quem deveria falar? O infectologista? O Renan? Não. Todos os médicos, nós, eu, você e todos os outros médicos que atendem as populações. Clínico geral, ginecologista. Sabe que eu atendi uma menina esses dias? Uma mulher cis. E ela falou assim, doutor, eu acho um absurdo não falar de PrEP para mulheres. Eu transo, adoro transar, transo cada semana com 3, 4 caras diferentes. E por que eu não posso tomar PrEP? Aí eu falei pra ela, você pode. E a gente começou a PrEP pra ela. Eu não consigo gerenciar preservativo pros parceiros. E eu tenho que desejo de tomar e eu vou tomar. Então, olha como a gente faz uma visão de que a PrEP é só para as populações vulneráveis. Esse ano, o CDC falou o seguinte, agora no final do ano, a vacina contra o HIV é algo que, infelizmente, a gente não está tendo muito sucesso nos últimos anos. E existe uma meta no trabalho lá das epidemiológico americano de tentar acabar com a epidemia de HIV nos Estados Unidos nos próximos 20 anos. E aí, o que o CDC falou? Prescreva PrEP para quem quiser. Não só para a população vulnerável. Prescreva PrEP para adolescente. Saia da mão do infectologista. Clínico prescreva. Farmacêutico prescreva. Ginecologista prescreva, urologista prescreva, proctologista. A gente fica centralizando tudo na mão do infectologista e a gente não tem perna para prescrever tudo isso. Então, hoje, a gente precisa expandir essas ferramentas, precisa familiarizar essa molecada, essa geração de pessoas, e até a geração mais antiga, que não viveu, que viveu o começo da epidemia de HIV, com relação a essas estratégias de prevenção. Hoje eu atendi, fiz uma consulta virtual com um paciente que queria saber sobre PrEP. Aí ele falou para mim assim, por que eu não tô tomando isso há tanto tempo já? Eu sou muito vulnerável, eu só não tenho HIV porque Deus quer, ele falou pra mim. Porque se eu tivesse tomando isso há muito tempo... E sabe qual é o discurso dos pacientes quando eles começam a tomar PrEP, Renan? Me sinto muito mais seguro pra fazer coisas que eu queria fazer e eu tinha medo. Entendeu? Então, olha só, traz tranquilidade e traz até uma coisa que é interessante,
que é um amadurecimento até da sua vida sexual, de entender, porque tem gente Uhum. que tem um trauma do HIV, porque viveu os anos 80, os anos 90, lembra daquelas cenas das pessoas definhando, e aquilo cria um imaginário na cabeça da pessoa que é difícil de quebrar, né? E quando você fala sobre isso, por isso que é tão importante a pergunta que foi feita de PrEP e PEP, as ferramentas que se combinam. O Brasil hoje fala prevenção combinada. Hoje, o Álvaro, o Renan, escolhem o melhor método ou combinam os melhores métodos de prevenção que para ele funciona. Tem Uhum. pacientes que falam para mim, Renan, eu não uso camisinha, não gosto, não quero, não vou usar. Aí eu vou dizer para esse cara, então você vai se ferrar se ele vai pegar HIV. Não, você não vai usar? Existe PrEP. Vamos tentar gerenciar essa vulnerabilidade. Eu vou te testar para as outras ISTs sistematicamente, você vai tomar PrEP. Então precisa ter esse acolhimento dessas pessoas, né? Uhum. E acho que é importante a gente bater num ponto aqui, que é a PrEP, tanto PrEP quanto PEP estão focadas no cuidado, na prevenção do HIV, não das Exatamente. outras tantas ISTs que a gente tem por aí e que podem ser, talvez, não sei se tão complicadas quanto ter HIV ou desenvolver AIDS, mas que são chatas, tem tratamento chato, doloroso, com injeção, trabalhoso, né? Legal, Renan, é combinar as estratégias. E olha que interessante, um usuário de PrEP, que está tomando PrEP, ele faz exame a cada 3, 4 meses. O que você acha? Vamos pensar, diferenças. Alguém que não toma PrEP, alguém que nunca se testa. Alguém que está sendo sistematicamente testado. O que acontece? Se essa pessoa pegar alguma coisa, ela vai descobrir em 3 meses. Ela se trata e quebra a cadeia de transmissão para outras pessoas. Lembra que a gente falou no começo que IST pode ser assintomática? Uhum. Assintomática, tudo bem, mas exame sorológico eu pego. E eu Uhum. descubro rápido. E descobrir rápido significa eu tenho um tratamento para hepatite B crônica. Eu tenho um tratamento para hepatite C, 100% de resposta virológica. Eu tenho penicilina para sífilis. Eu tenho drogas injetáveis para gonorreia. Eu tenho um tratamento para todas as ISTs, tratamento com cura. Entendeu? Basta eu descobrir e me testar e tratar. Olha a outra grande oportunidade do usuário de PrEP fazer diagnóstico de IST. E a última oportunidade, que também é fantástica de prevenção para quem toma PrEP, para quem está dentro desse contexto, saber que existe vacina para várias ISTs. Vacina para hepatite A, para hepatite B, vacina para HPV. Então, você fica longe desse universo, você não se testa, você não se vacina, você não gerencia a vulnerabilidade, você transa. Transar é ótimo. Mas eu não gerencio nada disso e boto isso de um lado. Eu vejo muitas pessoas falarem assim, caras, mulheres, cis, homens gays, pessoas trans. Eu tenho horror de falar de ST, não quero falar disso. Não quero. E aí é uma perda, e até porque, sabe como é que uma aula que se dá de ST muitas vezes? É foto horrorosa. Nossa, um clássico É um da escola, né? é um carrossel de fotos horríveis de pinto de vagina com corrimento. Isso não é o jeito Com de falar disso. verruga, com as Com coisas verruga. mais assustadoras. Isso não é o jeito moderno de falar de ST. O jeito moderno de falar de ST é falar de tudo que a gente está falando aqui agora, que é acolhedor, né? É acolhedor para as pessoas. Tem uma pergunta agora sim do Lucas Takahashi, que apareceu aqui, que é da PrEP, eu achei bem importante a gente falar, se existe a possibilidade de ficar 100% imune a ISTs tomando PrEP, acho que a gente já respondeu aqui, que 100%, todas as ISTs não, né, mas o HIV uma proteção próximo com grande para o valor HIV. próximo de 100%, mas não é 100% também. E aí ele pergunta se dá para ficar 100% imune com a PrEP ou o preservativo é a única proteção. Acho que é a coisa da proteção combinada, né? Ver o que funciona melhor para ele, né? Uma outra pergunta que tem aqui muito boa, que é sobre efeitos colaterais do uso de PrEP. Tem? Isso, Renan, é importante falar para a gente quebrar alguns mitos que já apareceram e aparecem sistematicamente, né, em redes sociais, falando sobre os problemas renais e ósseos, né? Então, essa história de evento adverso é um rádio peão, né? Porque a gente tá vendo isso com vacina de Covid, né? Imagina, teve um caso de uma pessoa que teve isso. Eu vou dizer para você que a experiência de vida real com PrEP no mundo, os projetos demonstrativos feitos em Nova York, em São Francisco, na Austrália, a gente tem projetos demonstrativos gigantescos. O que é um projeto demonstrativo? É quando eu saio do estudo de fase 3, entro no estudo de vida real, começo a testar milhões de pessoas que estão tomando essa medicação e avaliar na vida real os eventos adversos. Mínimos. Ínfimos, inferiores a menos de 0,5% de toxicidade renal, problemas renais, que são totalmente revertidos com a suspensão da droga. A perda de massa óssea é algo completamente também não traz repercussão clínica, né? Até porque uma coisa que as pessoas têm que entender, a PrEP é dinâmica. Imagina só, vou usar o exemplo do Renan. O Renan hoje está solteiro, está tomando PrEP. Amanhã ele conhece o príncipe encantado da vida dele, casa,
e aí vai ter, se eles optam por uma relação estável monogâmica, ele pode parar de tomar PrEP. Ou se depois de 6 meses eles abrirem a relação, ele volta a tomar PrEP. Não é um evento contínuo. É uma situação que você consegue gerenciar. Então você não vai tomar PrEP a vida inteira. A PrEP é para o momento de vulnerabilidade. E é dinâmico. E é algo que você pode parar e voltar sem gerar resistência ao HIV. Né? A gente tinha muito medo. Ai, que bom volta. isso. Né? Isso é muito importante falar. As pessoas não falam dessa questão da dinamicidade da PrEP, né? Mas é importante dizer que não é uma coisa pontual também, né? Tipo, putz, amanhã eu vou numa suruba, vou tomar aqui minha PrEP e aí vou ficar ok, né? Não é assim. Olha, Renan, você tocou um aspecto que é muito legal, que é a questão de outra modalidade de PrEP, que a gente chama de PrEP on demand ou PrEP 2-1. Vamos explicar usando um exemplo do dia a dia, né? Esses dias, uns meses atrás, um paciente falou para mim assim, doutor, eu tô há 1 ano sem fazer nada por causa da Covid-19. Estou trancado em casa, virei um menino de família. Eu não sou um menino de família definitivamente. Entre aspas, um menino de família. Eu vou num cruzeiro gay, eu vou dar PT, vou mesmo, não adianta. É algo que não vou conseguir gerenciar. Então, o que acontece? Existe uma modalidade de PrEP, também aprovada, respaldada pela OMS, que é chamada PrEP on demand, ou PrEP 2-1, ou PrEP relacionada à exposição. Então vamos lá. Supondo que você, no sábado, vai ter o seu date, sabe que nesse dia vai encontrar alguém lá, vai transar com aquela pessoa. Então, se você sabe, gerencia o tempo e o momento da relação, de 2 a 24 horas antes dessa relação, você vai tomar 2 comprimidos dessa ferramenta PrEP. Depois da relação, mais um outro comprimido, 24 horas. Depois de 48 horas da relação, mais um. Então, 2, 1, 1. 4 comprimidos. Então, é para quem consegue gerenciar um momento de risco. Essa PrEP é aprovada, tem um nível de proteção superior também a 95%, e ela é indicada, só aprovada para a população HSH, homem que faz sexo com homem, não é aprovada para outras populações, foi estudada nessa população, e também tem um nível de proteção, de uma eficácia e também efetividade populacional nos projetos demonstrativos superior a 96%. E aí, eu pergunto para os pacientes assim, tem o uso contínuo e tem o uso on demand, o uso relacionado à exposição. Aí tem paciente que fala, filho, esquece, pra mim não funciona. Se eu encontrar alguém ali na rua e se eu quiser transar, eu vou transar, não vou esperar não. Pra esse cara não funciona. Pra essa menina, pra esse menino trans, pra essa menina, não funciona. Agora, se ele falar, não, eu consigo me programar. Eu tenho os meus encontros, eu tenho os meus crushzinhos que eu encontro de vez em quando, eu consigo me programar, eu quero usar essa modalidade. Então você vai ter que conversar com o menino, com a menina, com a pessoa que potencial usuário dessas modalidades e colocar essas possibilidades. Então, você tá entendendo, Renan? Se a gente não conversar sobre vida sexual, a gente não consegue entender para quem que eu vou dar isso aí, entendeu? Mas é isso. Como é que você vai conversar com uma pessoa que você tem uma vida sexual que não é essa coisa do padrão monogâmico, que é tipo, pô, hoje tenho um aplicativo aqui, eu vou decidir que eu vou encontrar alguém saindo daqui e vou me relacionar e não vou ver mais essa pessoa, só quero transar com ela. Isso é muito difícil de falar, né? Chegar nesse ponto da conversa. E é ok fazer isso, né? Completamente ok, né? Porque a gente, na avaliação de prática sexual, o que a gente está interessado é exatamente essa sinceridade do que está sendo feito, sendo colocado, para a gente escolher a melhor modalidade para esse usuário. Independente de julgamento. Gente, essa história de falar A ou B, de novo, a gente está em 2022, né? Então a gente precisa mudar muito isso, porque senão a gente afasta o usuário, a gente não consegue estratificar risco, a gente não consegue gerar uma confiança na pessoa que está te procurando. Porque, Renan, quando as pessoas vêm falar isso com a gente, às vezes eu faço umas consultas virtuais, aí quando eu começo a falar, quero tomar PrEP, eu falo, vamos falar um pouquinho, aí já fica assim, ó. Ai, doutor, então eu tenho que falar? Aí eu falei, fala. Fala que eu não vou julgar em absolutamente nada. E muitas vezes o que acontece é que pela primeira vez na vida ele tá falando o que ele faz com alguém, né? O que ele faz sexualmente. A gente não pode jogar isso na mão só do infectologista, gente. Não é isso. Tem que ser visto por todos os profissionais de saúde. Hoje, um pediatra atendendo adolescente tem que oferecer. Hoje, sabe qual é a indicação de PrEP para adolescente? Acima de 45 quilos, se você pesar, porque é um peso mínimo para prescrever PrEP, né? Se você identificar uma adolescente vulnerável que está tendo vida sexual, porque pensa bem, qual é a dificuldade de falar para um adolescente? Imagina um adolescente gay, uma menina trans adolescente, um menino trans adolescente, que isso é uma grande realidade que a gente está tendo, felizmente nos últimos anos as pessoas estão conseguindo, né, por uma série de marcos históricos,
e hormônio terapia, cirurgia Começar a transição mais cedo, né? transição. É muito importante. Esse mês a gente comemora o mês da visibilidade trans, janeiro, né? E a gente também tem que entender que essas estratégias de prevenção têm que ser oferecidas para essas populações. Agora, quem começa a falar esse assunto? Pai, escola, médico, difícil. Os serviços hoje, a gente precisa colocar isso na mão de pediatras e ginecologistas para mulheres, né? Porque se a gente não conseguir amplificar isso aí, qual é a nossa possibilidade de prescrição? O dia que alguém vai conversar com o infectologista porque viu e marcou uma consulta, e isso foram anos perdidos e a gente perdeu de dar essas possibilidades de prevenção, né? Tem duas perguntas ainda mais sobre PrEP e perguntas bastante qualificadas que são de colegas infectologistas. Uma é do Bruno Ishigami, lá de Pernambuco, bastante ativo nas redes sociais, até de um ponto que a gente já comentou aqui, mas eu acho importante ressaltar. Ele pergunta justamente qual é o público usuário de PrEP aqui no Brasil, que justifica isso, e é o que a gente já falou, que é uma coisa completamente elitizada, focada em pessoas que têm uma abertura um pouco maior, que têm mais acesso, mais grana, que se sentem à vontade, né, de sentar diante de um médico e falar as coisas sem sentir tanto julgamento. E uma outra que é do Rico Vasconcelos, que é infectologista aqui de São Paulo, e ele pergunta: o que acontecerá se as pessoas começarem a tomar PrEP sem fazer acompanhamento médico e laboratorial recomendado? Eu queria que você falasse sobre acompanhamento, qual a importância disso para quem faz. Até falou um pouco já, né, disso de quem toma PrEP vai sendo testado e você consegue romper cadeias de transmissão de outras ISTs, por exemplo. Mas por que é importante ter esse acompanhamento? Primeiro, um abração para o Rico, um colega de trabalho. A gente Querido. tem muita admiração pelo trabalho do Rico, ver que ele todo esses últimos anos, né, de trabalhar, de pesquisar, de trabalhar ativamente falando sobre isso, né, e a gente bate palmas para profissionais infectologistas que assumiram essa voz de prevenção, falar de HIV. E o Rico falou tudo, é uma pergunta chave, né? Porque a gente precisa popularizar, a gente precisa simplificar esse segmento, mas não deixar de ter o segmento, né? A gente no começo dos guias internacionais, a gente queria que essas pessoas viessem toda hora para fazer exame. Hoje a gente está entendendo que a gente pode espaçar um pouco esse segmento, mas é fundamental que essas pessoas entendam que precisa acompanhar, precisa checar a sorologia, precisa ver evento adverso, porque por mais que eles sejam raros, eles podem aparecer, né? Uhum. Precisa entender vulnerabilidade, até suspender se a vulnerabilidade diminuir, precisa conversar isso, né, com as pessoas que estão acompanhando, né? Precisa oferecer vacina, precisa fazer um monte de coisa. O cenário da PrEP é um pano de fundo para mudar o modelo de atendimento de ST no Brasil e no mundo. Então tem uma grande importância do segmento do vínculo, da própria pessoa que está ali sendo atendida, replicar isso para outras pessoas, ser porta-voz de conhecimento, né? Muitas vezes, o que acontece, Renan, e com certeza acontece com o Rico, é um paciente meu ou dele que replica para outro que não sabia nada e que vem para a gente e vai para outros colegas. Então é um efeito dominó. A gente, já que a gente não conta muito com outros canais de comunicação, porque falar de HIV sempre é um assunto que fica muito focado para o mês de dezembro ou de prevenção, a gente precisa ter profissionais que falam, que emprestam a voz para falar. Por isso que é tão relevante a gente ter espaços de discussão em grandes canais de comunicação, porque é tabu falar de sexo, é tabu falar de sexo gay, é tabu falar de sexo trans, é tabu falar de tudo que envolva que a liberdade sexual aliada à prevenção, né? Deixa eu te perguntar uma coisa. Você fala muito aí de grupos, né? De perfis, de conjuntos de pessoas, de especificidades de alguns grupos. Tem muito essa ideia dos grupos mais vulneráveis. Até tem uma questão saindo um pouco do que a gente está falando de ST, mas que tem relação, que era um tabu recente de doação de sangue por alguns determinados grupos. E isso foi derrubado para um deles, né? Dos homens que fazem sexo com homens. Isso existe ainda, os grupos mais vulneráveis, os chamados grupos de risco? Se sim, por quê? Por que a gente precisa classificar isso? E como é que a gente consegue explicar isso sem cair em aspectos preconceituosos, discriminatórios? Essa discussão ela é bem relevante, né? Porque no começo dos anos 80 a gente vinculou ao HIV a população aos gays. Tanto que o primeiro nome do HIV era GRID, Gay Related Immunodeficient, né?
Tem alguns filmes, algumas narrativas muito interessantes para se assistir sobre esse tema, né? Um dos filmes que eu recomendo é A Carta Além dos Muros, fantástico filme, Além dos Muros, vale a pena assistir, né? Que é uma história, um recorte aí da epidemia de HIV no Brasil, né? Você que não assistiu, assista, é fantástico. Mas o que, que aconteceu? No começo da epidemia se vinculava, se criou esse termo grupo de risco, né? E se vinculou HIV a profissionais do sexo, a população gay, aos usuários de drogas injetáveis. Tinha até os 4Hs da epidemia no começo, né? Que eram os homossexuais, haitianos, os usuários de heroína, né? E as pessoas e as pessoas homem que fazem sexo com homem. Então criou essa vinculação. Depois, com o tempo, a gente foi vendo, e os hemofílicos, né, se a gente falar do outro H, que são os hemofílicos. E isso foi muito ruim, porque se vinculou a transmissão só a práticas sexuais nesses grupos específicos, né? Obviamente, existe uma vulnerabilidade biológica em alguns mecanismos de transmissão vinculados a essas populações. Por exemplo, a prática anal realmente tem um risco maior, dependendo de se não for lubrificado, se não estiver usando Que é o que a gente PrEP. comentou um pouco antes, né? Das Isso. variações ali. O Que podem ser compartilhamento. mais comuns a determinados grupos, né? Exatamente. Compartilhar seringas, né? É algo que tem um alto risco de transmissão de HIV, mais do que, por exemplo, uma relação vaginal, dependendo da proteção ou não, entendeu? Então, as populações, hoje que a gente fala o termo mais adequado é população-chave ou população-alvo. Por quê? População-chave-alvo, onde se concentram maior quantidade de casos, onde existe uma vulnerabilidade que precisa ser trabalhada e priorizada para essas populações. Então, eu priorizo o uso de PrEP, PEP para populações onde o risco, que às vezes pode até não ter um risco igual, por exemplo, vamos pegar um cara que é casado, monogâmico, HSH, e um cara heterossexual que tem múltiplas parceiras. Quem é mais vulnerável? Ele pertence à população-chave, mas ele não é mais vulnerável que um cara que tem múltiplas posições protegidas heterossexual. O homem, você entende que isso prejudica o entendimento de qual é a população mais que teoricamente poderia tomar PrEP, como conversar com essas pessoas, estigmatiza, né, essas populações como se só elas tivessem HIV. Lembrar que no Brasil a gente tem um percentual significativo de pessoas vivendo com HIV que não pertence às populações-chave, que pertencem a mulheres cis, homens heterossexuais. Então a gente precisa desvincular isso, e claro que o termo existe para uma ação programática de saúde pública, mas não vincular só a transmissão. E as pessoas, infelizmente, na hora de interpretar isso, né, continuam falando, grupo de risco, aquele cara tem HIV, tipo, é gay, óbvio, né? Se é gay, pega HIV, transa mais, é promíscuo. A mulher que tem HIV porque é promíscua. Então você entende que isso é muito prejudicial, porque a gente não consegue discutir com as outras populações e também entender que dentro das populações-alvo eu posso ter uma vulnerabilidade muito pequena. E é pequena muitas vezes porque eu oriento. Pensa bem um cara HSH tomando PrEP. Qual a vulnerabilidade que ele tem? Baixíssimo. E aí é grupo de risco, esse termo horrível que a gente não utiliza mais. Então, importante ter uma designação de vulnerabilidade biológica, estrutural, às vezes social, envolvida em tudo isso, mas em contrapartida, isso é muito ruim porque a gente não pode estigmatizar a transmissão só para populações que são populações chaves mais vulneráveis. Eu vi, assim, eu não sei se é até equivocado esses paralelos que eu pensei, assim, que é com a relação da Covid em várias coisas. Que é a primeira coisa quando você recebe um diagnóstico, a sensação de culpa, né? Nossa, mas eu me expus, não sei o que. E fica muito atrelado essa coisa de, quem pega Covid é um negacionista, não usou máscara direito, votou em não sei quem. Fica essa coisa. E o mesmo do jeito de se prevenir. Eu vou ali encontrar as pessoas, são pessoas que eu conheço, vou ficar sem máscara na frente dessas pessoas, eu conheço elas, né? Que essa é uma coisa tipo, não preciso usar camisinha em determinadas relações, eu conheço as pessoas, acho que tá tudo bem, a pessoa parece bem. E não é assim, né? Não é dessa maneira que a gente se organiza, né? De jeito nenhum, né? Hoje as pessoas que têm HIV, que tomam antirretroviral, estão muito bem, elas não têm um estigma corpóreo, de que como era nos anos 80, então a gente não pode basear nossas decisões em olhar para alguém e falar, essa pessoa não tem nada, meu dia tá ótimo. Uhum. Todo mundo que tem HIV que toma remédio tá lindo e maravilhoso, a maioria das pessoas. Não tem absolutamente nada. Eu acho que a gente precisa, cada um tem que fazer uma análise, assim como na questão da prevenção da Covid, né? Se eu sei que um lugar fechado, com muita gente, e eu não sou vacinado, vai transmitir, por que eu vou entrar lá dentro? Uhum. Ou, por que eu vou entrar sem máscara? Por que eu vou para um outro lugar com máscara? Então, o que acontece? A PrEP é a máscara, eu entro até no lugar, tô ali,
sei até onde eu posso ir e sei que eu vou me testar sistematicamente se eu me expor àquele risco. A situação não é se castrar do risco, é se blindar de ferramentas Uhum. para que o risco seja diminuído. Então você não se castra de vida, você não se castra de sair para prevenir a Covid. Você toma vacina, você usa máscara e você vai para lugares ventilados, entendeu? É uma Uhum. analogia até meio simples, mas acho que vai muito bem. Tentei fazer uma analogia que você puxou, acho que deu certo, né? E invariavelmente o assunto com você vai acabar em Covid, né? Você não deve Vai. aguentar mais, né? Falar assim. Deve reconhecer a importância que é ter Sim, profissionais sérios e bastante didáticos falando sobre isso, mas cansativo, né? Falar sempre, lidar com essas mudanças que a gente tem enfrentado, né? Da pandemia, das variantes e de e tudo. reafirmar os cuidados, né? Sim, a gente está no momento ruim da pandemia agora com a variante Ômicron, que é bem mais transmissível, né? As pessoas depois de muito. Imagina só, você estava em novembro, Renan, louco para chegar dezembro, 2 anos para encontrar as pessoas, para sair, para viajar, para encontrar amigo, para fazer festa. Óbvio, um desejo de sociabilização castrado durante quase 2 anos por uma doença de transmissão respiratória. E aí a gente escuta lá na África do Sul que tem uma variante que é 10 vezes mais, milhões de vezes mais transmissível do que a Delta. E a gente fica pensando assim, vai demorar a chegar no Brasil. Em uma semana chega na Europa, em 2 semanas chega no Brasil, e em última semana de dezembro, 96% dos casos do Brasil de Covid é Ômicron, e aí isso vem num momento que as pessoas falavam, filho, eu vou viajar. Eu não vou Uhum, ficar. Aí juntou a fome com a vontade de comer. Aí fez assim, ó, janeiro, né? uhum. Então, alto nível de transmissibilidade assusta, óbvio, né? Você vê isso, mas felizmente parece, né? Porque a gente tem pouco tempo de estudo, né? É diferente eu falar de HIV, que eu tenho 40 anos estudando a doença, e eu tenho 2 semanas estudando homem com 3 semanas, né? Então, o nível de conhecimento que a gente tem, às vezes, ainda é em construção científica, né? Uhum. E aí, o que que acontece? A gente tem essa explosão, sobrecarrega a emergência, mas felizmente a gente não está vendo um impacto tão forte ainda nas UTIs, né? Claro que está aumentando o caso de internação, a gente está vendo muita É gente muita gente, né? não, a gente está vendo muita gente não vacinada. A gente cantou a bola, tem que tomar vacina, tem que se proteger para impedir forma grave. Está vendo muita gente que não tomou vacina. E foi cantado isso exaustivamente. Tome vacina. Só que, infelizmente, na Covid, a gente teve um fenômeno de fake news, de informações erradas, de condutas totalmente atrasadas de órgãos gestores aqui no Brasil, falas equivocadas de pessoas importantes que influenciam saúde pública. E aí a gente teve vários reveses durante a pandemia. Esse é um outro revés que talvez nem tenha tanta culpa nossa, porque porque se o mundo tivesse sido vacinado de uma forma homogênea, a gente não teria surgimento de variante. De novo a África subsaariana, de novo, né, com a própria epidemia de HIV, né? As vulnerabilidades Uhum. ali são muito maiores, né? A gente tem uma preocupação por exemplo, a gente tem no Brasil antirretroviral disponível e na África a gente está começando a construir programas sólidos de tratamento de HIV nos países. E a mesma coisa a Covid, né? 1% de imunização de Covid na África do Sul é celeiro de ter as variantes genéticas, né? Então a Covid está mostrando pra gente que saúde pública não é local, ela é global. Se a gente não consegue ter saúde global, a gente bota em risco o planeta inteiro no mundo globalizado, que você pega um avião em 5 horas, você está no outro lugar do mundo ali e pode colocar um vírus de transmissão respiratória, né? E Uhum. isso é uma doença, né, que por ter essa transmissão respiratória é um grande desafio, né? E as pessoas ficam falando, mas vamos comparar o Covid e o HIV, vacina, né? Acho que é um assunto que também é interessante. A Covid, o vírus da Covid, é um vírus envelopado com uma espícula que varia muito. Mas varia muito, varia. Mas eu vou comparar o HIV com uma caixa de lápis de cor de 36 cores, com uma variação genética monstruosa, muito maior do que o SARS-CoV-2. Então a gente não tem vacina até hoje. A vacina de Covid apareceu em 1 ano. Muitos pacientes perguntam para mim assim, isso há anos já, né? Não estão escondendo a cura do HIV, porque a indústria farmacêutica fatura muito com antirretroviral, né? Eu falo para eles, olha, não é isso. É difícil mesmo ter uma vacina, é difícil ter uma cura, é o nosso sonho. Mas eu acho, viu, Renan, que a Covid, essas vacinas de RNA mensageiro, elas trouxeram esperança, porque a gente tem estudo de fase 1 acontecendo já com a vacina da Moderna para HIV, com estratégias muito interessantes de alcançar essa Em variabilidade. 40 anos a gente nunca teve num patamar como Não. está agora, né, de pesquisa de Hoje, vacina para HIV. a Covid ajudou muito, especialmente essa tecnologia de RNA mensageiro, que é a vacina da Pfizer, da Moderna, que a gente tem agora alguns estudos, Renan, de umas moléculas. Olha, eu vou tentar explicar de uma forma muito, Uhum. muito, muito simples. O HIV tem uma variedade genética enorme.
né? A gente precisa, e global, né? O da África, daqui, da Ásia. Se eu conseguir pegar a célula lá, que é o linfócito B e T, e treinar ele de uma forma que ele produza anticorpos que cubram grande parte dessas variações genéticas, e para isso eu tenho que agir numa célula lá atrás da cadeia imunológica, e essas vacinas de RNA mensageiro, elas estão codificando uma proteínazinha, alguns peptídeos que parecem que conseguem induzir uma produção ampla de anticorpos que possam cobrir essas variantes. Então, talvez seja um futuro, uma fase 1 que está começando agora, a gente tem que ter esperança com relação a um painel de prevenção, porque seria bárbaro num futuro próximo a gente ter PrEP, PEP, vacina, camisinha, combinar tudo isso aí, né, num balaio de prevenção do HIV, né? Seria incrível. Nosso papo já chegou exatamente 1 hora. Quero já me encaminhar para o final. Tem uma pergunta que não queria deixar de fora aqui, que a gente falou muito de HIV, né? A gente conseguiu dar tanta atenção para outras ISTs. E tem uma bem interessante que é de uma pessoa que eu não vou identificar também, uma mulher cis, heterossexual, e ela fala assim: por que ainda existe tanto estigma em relação a ISTs, mesmo dentro da comunidade, entre aspas, desconstruída, inclusive com relação a outras doenças como herpes? Aí ela até brinca assim, essa pergunta é aquela famosa de, minha amiga que tem herpes que tá perguntando, né? Então ela deve ter esse diagnóstico e tem alguma dificuldade ali em falar disso com as pessoas. O que é exatamente a herpes, do que ela tá falando e por que tem esse estigma que ela tá relatando? Olha, é o estigma relacionado a transar, não é? Transar, ter vida sexual e pegar um ST é errado? É errado. E às Pecado vezes mortal. é pecado mortal você pegar. Imagina uma mulher pegar um IST, imagina se fosse gay, tudo bem, né? Porque aí é esperado, ser promíscuo, ainda se tem essa visão. Então, para uma mulher é pior, entendeu? E às vezes muitas pessoas têm vergonha de perguntar sobre IST e falam, mas é um amigo meu que queria que perguntasse, porque ela não quer se posicionar, porque ela tem medo de ser julgada. Então eu acho que ainda é uma questão de você, de uma forma medieval, querer castrar a parte sexual. Você sabe que quando a penicilina foi descoberta, não sei, na década de 40, vários livretos, né, de várias religiões falavam assim, é um absurdo você descobrir uma medicação para sífilis, porque quem tem que sofrer, não pode tratar, né? Então tem que, isso aí a pessoa tem que ter o sofrimento, como se pegar uma doença, né? Essa é a analogia, né? E sabe que a mesma coisa aconteceu com a PrEP. A PrEP foi muito criticada no começo, porque era assim, imagina, eu tô tendo uma medicação para os caras, para os gays, para as meninas, transarem sem camisinha. Meu, e o governo vai pagar isso ainda? Olha que visão deturpada a gente tem. E essa visão existiu no Brasil com próprios colegas infectologistas falando que achavam um absurdo ter PrEP. Um absurdo as pessoas, a gente dar remédio para as pessoas transarem sem camisinha. Porque é que coisa, que incentiva a promiscuidade. Então, a fala do que ela colocou é uma fala, infelizmente, que deixa essas pessoas com IST sem saber quem procurar, sem saber com quem falar, e não se tratam, e não procuram aconselhamento, ou procuram colocando um discurso na boca de outra pessoa. É muito ruim, ainda mais para mulheres, né? Assim como até contei o exemplo da menina que eu atendo que toma PrEP, não há nenhum problema. A herpes genital, ela pode acontecer até por transmissão sexual, é muito prevalente, assim como HPV em mulheres, né? Mulher que tem vida sexual, pessoas que têm vida sexual podem pegar. Então, se não se fala isso de uma forma clara para a população, há o imaginário na cabeça das pessoas de que ST está vinculado a um modo operandi sexual errado, promíscuo, que não segue um padrão, né? Então, algo completamente ultrapassado, mas que infelizmente insiste em bater nos consultórios médicos, nas relações interpessoais, no que as colegas comentam, tem herpes, tem HPV, nossa, o que aconteceu? Muito ruim ainda isso, né? Eu acho que o ponto de partida para a gente resolver essas questões é buscar informação e depois buscar o atendimento médico especializado, profissionais sérios. E eu espero que essa conversa que a gente teve aqui de um pouco mais de 1 hora ajude a, quem sabe, às vezes iniciar, né, dar o ponto de partida para alguma conversa que precisa ser começada para se chegar em algum lugar, para algum diagnóstico, para romper uma barreira de transmissão, uma cadeia de transmissão. Eu queria muito, muito, muito agradecer mais uma vez a disponibilidade na sua agenda aí para você conversar comigo. Te alugo algumas vezes, né? Vou conversando. O cara dá entrevista para o Jornal Nacional, para Globo News, na Band News FM e está aqui no Dissidentes também, trocando essa ideia. Muito obrigado, viu, doutor?
Pô, Renan, é muito bom, obrigado pela oportunidade de estar aqui falando com você. Sei que você tem um público super fiel, informado, que replica conteúdo, que a nossa conversa que a gente teve aqui hoje seja um canal de que a gente consiga passar essa informação para muitas pessoas. Obrigado pela oportunidade, é sempre um prazer, me convide sempre, vou estar sempre aqui com você. Acho que é importante esse canal de comunicação. Eu queria deixar aqui a minha rede social, se alguém Por quiser adicionar. favor, vai lá. A gente tem uma discussão, tento fazer uma discussão quase que constante sobre prevenção, HIV, novidades. Meu Instagram é professor.álvaro Costa. Podem me adicionar lá, perguntar, sugerir discussões, tirar dúvida. Eu acho que o médico tem essa função social. Eu acho que é uma das coisas mais legais que a gente conseguir passar uma informação técnica para as pessoas. E, de novo, obrigado por esse espaço maravilhoso aí no seu canal aí. Muito bom. Eu que agradeço. Obrigado. Deixo, inclusive, o espaço também aqui, deixar o endereço que vai aparecer aqui embaixo do e-mail do Dissidentes, podcastdissidentes@gmail.com, para sugerir pessoas que venham participar aqui do Conversas de Outro Mundo e também algumas perguntas. Se sobrou alguma dúvida, quem sabe mais para frente, daqui umas semanas, uns meses, eu alugo de novo o Dr. Álvaro Costa, ele vem tirar mais dúvidas sobre ISTs aqui com a gente. Então, muito obrigado, doutor, muito obrigado a todo mundo que estava acompanhando no YouTube e também acompanhou nos tocadores. Em 15 dias tem mais conteúdo do Dissidentes. Até mais.